Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Acredito que todos vocês já ouviram aquela ilustração que diz que Deus afundou o Titanic. Também fala da morte de John Lennon, Cazuza e tantas outras personagens ali que tiveram uma morte trágica, atribuindo como se fosse Deus havia cometido todas aquelas tragédias. Bom, eu vou juntamente com vocês, através da Escritura, analisarmos e eu vou comprovar a vocês que Deus ele não foi o causador destas tragédias. Apenas para relembrarmos um pouco da história, em abril de 1912, na sua viagem inaugural indo para Nova York, às 23 horas e 40 minutos de 14 de abril, o Titanic bate em um iceberg e morre 1.496 pessoas. Aí vem aquela famosa frase que dizem que o comandante ou um dos marinheiros havia dito que nem Deus afunda este navio. Bom, meus queridos, começando pela frase, eu pesquisei, fui buscar e cheguei a uma conclusão que esta frase ela não é verdadeira. Não existe nada que comprove que realmente esta frase foi pronunciada ou pelo capitão ou por um dos marinheiros. Então o erro ele já começa aí, estão divulgando algo como que se fosse uma verdade, quando na verdade não é, não tem como comprovar, você não acha, não encontra. Vocês podem fazer a pesquisa de vocês aí, vocês vão ver que não existe nada que venha realmente comprovar que esta frase é verdadeira. Há até mesmo aqueles que dizem que esta frase foi criada pelo produtor do filme Titanic apenas para atrair a atenção das pessoas para que elas viessem a assistir o filme. Agora, suponhamos que fosse verdadeira, suponhamos que realmente ali o capitão ou um dos marinheiros pronunciou esta frase. No fato verdadeiro, o que realmente ocorreu, 1.496 pessoas morreram naquele acidente, segundo a história. Pode ser que tenha sido mais, pode ser que tenha sido menos, né? Mas vamos nos basear neste número. Você acha que Deus ele seria capaz de matar 1.496 pessoas inocentes apenas para provar para uma única pessoa que o afrontou que ela estava errada? É muita injustiça, meus irmãos. Se formos aí pelo análise lógico da situação, é muita injustiça. Então Deus, ele jamais cometeria uma injustiça dessa. 1.496 pessoas, com certeza ali morreram muitas crianças, com certeza ali morreram muitas pessoas idosas, com certeza morreram muitas pessoas jovens ali, acredito até mesmo que morreram até muitos crentes ali, muitas pessoas evangélicas que tinham a sua fé voltada para Deus. Então jamais Deus ele cometeria uma injustiça desta natureza. Nós, seres humanos, nós, pela nossa vaidade, quando nós somos afrontados por alguém, quando somos desafiados por alguém, quando somos humilhados por alguém, nós sim buscamos de alguma maneira uma vingança, de alguma maneira fazer algum mal ou ver aquela pessoa em um estado de sofrimento
para nos sentirmos bem porque aquela pessoa nos afrontou. Mas Deus, de maneira nenhuma, Ele faria algo desta natureza. Agora, na Bíblia existe uma história interessante que está lá em Gênesis, no capítulo 18. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Esta história aqui, Gênesis capítulo 18, a partir do verso 20 aí, ou a partir do verso 16, está narrando aqui os momentos antes em que Deus ele se encontra com Abraão e declara a Abraão ali que estava indo fazer uma visitinha para Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra estavam chegando à sua presença e aqueles anjos estavam ali realmente para comprovar se realmente as coisas que estavam chegando diante dele estavam realmente acontecendo ali naquela cidade. Acredito eu até mesmo que Deus, por sua misericórdia, para querer dar uma oportunidade, uma chance para os moradores daquela cidade, estava indo ali comprovar se realmente a situação estava difícil ali. E Abraão, ele se preocupa com os inocentes que poderiam existir ali na cidade. Abraão começa uma intercessão a favor dos moradores de Sodoma e Gomorra, e Abraão pergunta ao Senhor: Senhor, se houver 50 pessoas justas nessa cidade, o Senhor vai destruir mesmo assim? E Deus responde a Abraão: se houver 50 pessoas justas na cidade, eu pouparei a cidade. E Abraão vai perguntando a Deus até chegar a um numerador de 10 pessoas. E Deus diz para Abraão: Abraão, se tiver 10 pessoas inocentes ali naquela cidade, eu pouparei a cidade. Então, meus queridos, Deus, Ele jamais castigará o ímpio com o justo, ou o justo com o ímpio. Deus, Ele jamais castigará pessoas boas junto com as pessoas más. Deus, Ele faz essa separação. Um fato interessante nessa história, que Deus, Ele foi lá para ver, para comprovar se realmente era aquilo que estava acontecendo. Nós, pecadores, temos a mania de acreditarmos nas coisas que as pessoas nos dizem, sem buscarmos comprovar, sem buscarmos provas se realmente aquilo é verdade. E muitas das vezes nós acabamos acreditando numa mentira, numa falsidade, num falso testemunho, e viramos a cara para pessoas que muitas das vezes não fizeram nada, e buscamos vingança até por algo que é uma mentira, que não foi verdadeiro, pelo fato de que nós não fazemos como Deus fez. Nós não buscamos comprovar se realmente é verdade, nós não buscamos tirar a prova para ver se realmente aquele fato realmente ocorreu, se aquilo que falaram realmente é verdadeiro. Então nós precisamos aprender com Deus, deixar de dar ouvido e dar crédito a mentiras, a palavras falsas, a falsas calúnias, e buscarmos realmente comprovar se são verdadeiras antes que nós venhamos cometer uma injustiça. Deus, ao enviar aqueles anjos a Sodoma e Gomorra, Ele estava indo ali para comprovar, para ver se Ele não viria cometer ali uma injustiça com os moradores daquela cidade, né? Mas infelizmente, realmente, a situação de Sodoma e Gomorra, o pecado lá estava tão terrível que não houve outra solução a não ser a destruição das pessoas daquelas duas cidades.
Outro texto interessante, Ezequiel capítulo 18 e o verso 23. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Então, meus queridos, pare de acreditar aí que Deus ele é cruel, que Deus é injusto. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. O desejo do Senhor é que o ímpio se converta, que se arrependa dos seus maus caminhos e que ele viva. Esse é o desejo de Deus. Então, de maneira nenhuma, meu querido, Deus mataria 1.496 pessoas inocentes por causa de um ímpio, de um pecador, de uma afronta. Jamais Deus ele faria algo desta natureza, amém? Nosso Deus é misericordioso e a própria Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, para que o mundo seja salvo. João 3,16, e é nisto que nós devemos acreditar. Amém?